Mas e aí, gente? Vocês não falaram. Qual a dificuldade que você tem de entender a profecia de Daniel das 70 semanas? Que se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Qual a dificuldade que você tem de entender aquela profecia? A contagem? Por que, Thomas? A cabeça buga com os números? Fazer a conta. Fazer a conta, Lilian Silvestre. Fazer a conta. Hum, mais alguma coisa aí? E aí? Você, qual a dificuldade que você tem de entender as 70 semanas de Daniel? Fala, André. Boa noite. Porque alguns têm dificuldade de entender, por exemplo, a questão da contagem dos anos, né? Por exemplo, antes de Jesus vir à Terra, os anos eram contados de forma decrescente, né? Nós, na verdade, quem colocou essa maneira de fazer essa contagem foi os historiadores modernos, tá, gente? O problema vai ser ensinar para meu estudante. Vai não, Lília, você vai conseguir. Com fé em Jeová, você vai conseguir. Fala, Camargo. Quanto tempo, viu? Aí, o responsável por faltar energia lá em Portugal. Camargo, aí, eletricista. Fala, Kipper, boa noite. Tá vendo aí? O culpado foi ele. Camargo Eletricidade, eletricista, ó. Ai, ai. Então, olha só que interessante, pessoal. Por que Jeová colocou esta profecia na Bíblia? A profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas, ela aponta para a chegada do Messias, e para a sua morte. Tá bom? Isso é interessante. Porque o Messias teria que aparecer num primeiro século. O Messias teria que aparecer no primeiro século. E isso era a expectativa, valeu, Regis. Essa era a expectativa que as pessoas lá nos dias de Jesus tinham sobre a chegada do Messias. E essa profecia também é significativa pelo seguinte fato: se o Messias aparecesse antes, se alguém, na verdade, chegasse dizendo ser o Messias antes, ele não seria o Messias desse período, né? Se ele chega, eu sou o Messias, por exemplo, antes do primeiro século, ele não era o Messias. Depois do primeiro século, ele também não era o Messias. Porque a profecia é sobre o ano em que o Messias iria aparecer publicamente. Entendeu? Publicamente. Ele iria se apresentar ao mundo, vamos dizer assim. Iria começar o seu ministério. Mas olha que interessante. Quando nós lemos a profecia de Daniel, diz mesmo assim, ó, o livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 24. Se você tem a Bíblia, um caderno, e quiser fazer anotações para depois você fazer perguntas, ou um ponto que você ainda não entendeu, você pode falar aqui pra gente. Pode ser? Aí a gente tenta ajudar você aí. Então você vai conseguir explicar detalhadamente ali para o seu estudante. Mas vamos por partes, gente, tá bom? Então você vai conseguindo entender por partes. Primeiro ponto que nós precisamos saber. 70 semanas foram determinadas para o seu povo, para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Mais Apocalipse que muda, né, André? Sim.
Gente, vamos lá. Vamos bem devagarzinho, bem devagar, na maionese. No banho-maria, né? Ó, 70 semanas. Quantos dias tem uma semana, gente? Quantos dias tem uma semana? Vamos lá, eu vou aqui para vocês comentando aí, tá? Deixa ele. São 7, é exato, Camargo. São 7 dias, correto. Então, se são 70 semanas, quantos dias são? Então é só você multiplicar, né? 7 vezes 70. Vai dar um total de quantas? Exato, André. 490. Ou 490 dias. Só que essas semanas são semanas de anos. Lembra daquela ocasião em que os israelitas foram espiar a terra de Canaã, lembra? Em que foram 12 espiões lá e eles voltaram, 10 deles contando um mau relato. E de onde eles estavam até a terra prometida era só 40 dias. Era só 40 dias de viagem, andando. Lembra dessa ocasião? Aí, por eles contarem um relato mau, o povo se rebelar contra Deus, aí Jeová disse o que para eles? Daqui a 40 dias vocês vão entrar na terra prometida. Aí eles ficaram felizes. Aí Jeová disse o que? Cada dia equivale a um ano. Aí eles ficaram tristes. Entenderam aí? Então essa mesma equação que é aplicada lá, é aplicada em outras profecias da Bíblia. Como também é aplicada aqui no livro de Daniel. Quer ver outra profecia que também um dia equivale a um ano? A profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Lembra dessa ocasião que Ezequiel, Jeová orientou ele ficar deitado de um lado por 390 dias e depois 40 de outro lado por 40 dias? Aqueles dias, 390 no total, equivaleria a 390 anos, porque o próprio relato menciona um dia equivale a um ano. Entendeu a equação bíblica? A equação profética? Então não pode se negar. No próprio judaísmo, nós temos essa equação. Você tem essa equação baseada lá na chegada, na entrada dos israelitas na terra prometida. E você tem essa equação também pelo profeta Ezequiel, na ocasião em que eles estavam exilados junto ao rio Quebar. Entendeu aí? Então, essas 70 semanas são semanas de anos. Cada dia equivale a um ano. Quem conseguiu entender aí? Quem conseguiu entender aí agora? Conseguiu entender a equação aí profética? Até entendeu, né? Que legal, que legal. Então é assim, ó. Uma semana são 7 dias. Então, se cada dia equivale a um ano, então não são 7 dias, são 7 anos. Vai conseguir. Deixa só o cachorro aqui parar de latir, que quando passa a gente aqui na rua, eles latem e agitam todos os cachorros, o canil todo aqui, e vocês já sabem o que acontece, né? O barulho é grande.
Ô, Lídia, você conseguiu entender, Lídia? Você que estava aí na aula, conseguiu entender até aqui? Para você conseguir explicar para o seu estudante? Comenta aí. Se você... Não se preocupa se você não conseguiu entender, tá? É só uma representação gráfica, o Fábio, da inteligência artificial. Não se preocupa, não entendi. A gente volta novamente para analisar de novo. É uma representação gráfica do anticristo, é só um slogan mesmo para live, tá? É. 70 semanas prova o cálculo dos 7 tempos. Depois a gente analisa mais esse tempo. Tem sim, ó. Então vamos lá. Conseguiu, Thomas? Entendi até aí, Thomas? Ah, Thomas, até aí tá fácil, Thomas. Oi, Renato, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui agora, tá? Estamos falando sobre as 70 semanas, gente. E se essa semana, a última especialmente, que é muito discutida no meu evangélicos, no meu evangelho, né? O meu evangélico, se essa semana se refere à chegada do anticristo, né? Que eles entendem que é um homem e que vai reinar por 7 anos, e que seria 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Será que é isso que a profecia realmente quer dizer? Nós veremos, estamos destrinchando aqui aos poucos, conversando de maneira saudável aqui com vocês. Não é. As 70 semanas não são os 7 tempos, tá? Os 7 tempos mencionados lá no capítulo 4 de Daniel tem a ver com a entronização do nosso Senhor Jesus nos céus. As 70 semanas ela tem a ver com a chegada do Messias, com o aparecimento ou com a unção do Messias no ano 29 da nossa era comum, tá? A nossa era cristã. As 70 semanas exatamente prova, sem sombra de dúvida, que só tem um personagem que se encaixa dentro dessa profecia. É um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu no primeiro século. Ele se encaixa perfeitamente nesta profecia. Depois de 3 anos e meio, Jesus ele foi morto, eliminado, decepado, conforme exatamente a profecia de Daniel indicava. Mas vamos lá, aos poucos, né? Então já sabemos que as 70 semanas são semanas de anos. Cada semana equivale a 7 anos. 7 dias da semana são 7 anos. Então uma semana são 7 anos. Tá bom aí? A leitura, novamente, de Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa. O seu povo, lembrando que o anjo estava falando com Daniel. Então o povo de Daniel são os judeus. Vai pro vermelhinho lá, o YouTube, Valéria, eu vou postar lá. E a cidade santa é uma referência clara a Jerusalém. Entenderam? Ponto. Depois vocês vão ver aqui que na profecia toda menciona, olha só, 2 povos. 2 povos. 2 povos vão mencionar aqui nessa profecia. Vai mencionar também 2 líderes. E é o que gera uma confusão aí, tá? Mas vamos lá aos poucos. Continuando. A fim de terminar a transgressão. Tá na minha BIOS, o Vanderleia. Você vai lá na minha BIOS, tem lá, você clica, vai direcionar. Aí você pode se inscrever lá, tá? Então, olha só. A fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro,
trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, gente, a pergunta aqui agora é: qual o objetivo das 70 semanas? Não é das 7 semanas, não é das 62 semanas e nem da última semana. É da totalidade. Qual o objetivo das 70 semanas? Aqui é enfatizado várias vezes. Tem mais, toma. É um dos pontos, né? Sabe o que eu muitas vezes tento fazer uma comparação com a lei. Qual o objetivo de Deus ter dado a lei de Moisés? Qual o objetivo de Deus ter dado a lei a Moisés? Em Gálatas menciona, né? Gálatas fala das promessas que foram feitas a Abraão e logo depois menciona por que então a lei. Aí diz: a lei foi dada com o objetivo de tornar conhecida a transgressão, até que chegasse o descendente, ou o prometido. A lei era um tutor. Então a lei apontava para os israelitas que eles eram imperfeitos e que eles eram transgressores e que necessitariam de quê? De um resgate. Exatamente isso. Exatamente isso. Esse era o objetivo de Deus ter fornecido a lei para eles. Em Gálatas capítulo 3, 19, menciona claramente isso. Então, por que a lei? Aí diz, ela foi acrescentada o quê? A promessa feita a Abraão para tornar conhecida a transgressão. E aqui a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte, olha, que essas 70 semanas tem um objetivo de fazer o quê? A fim de terminar a transgressão. Entendeu o ponto agora? Como é que as pessoas, na época dos israelitas, obtinham perdão dos seus pecados? Principalmente, por exemplo, no dia do Yom Kippur, os dias dos resgates. Os dias dos resgates. Era, Luciano, exatamente, era por meio do sacrifício de animal. Na Páscoa, eles faziam o sacrifício do cordeiro pascual, né? Então, para eles, por exemplo, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, melhor dizendo, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, ele fazia sacrifício por ele mesmo e pelo povo, para obter o perdão de seus pecados. Só que na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus disse, olha, mas sangue de bodes, de animais, não tira completamente o pecado. E nem torna a pessoa com a consciência totalmente limpa perante Deus. Então aquilo que era feito lá no Israel antigo era algo paliativo. Então voltando ao ponto aonde nós estávamos antes dessa live cair, foi na parte em que o objetivo das 70 semanas. Qual era o objetivo das 70 semanas? Lembra, qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era apontar para a transgressão, indicar que nós precisaríamos de um resgate. Por isso que existia no Israel Antigo, e existe até hoje o dia do Yom Kippur, né? O dia do resgate. O Yom Kippur, lembra? É isso mesmo. Em que se fazia o sacrifício. E era a única vez em que o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, poderia atravessar a cortina que cortava ali o santo do santíssimo, né? Ou o santo dos santos. Era isso. Então ele poderia comparecer perante lá no santíssimo, levando um sangue de animal. Então aquilo era paliativo. Por quê? Porque o sangue de um animal,
ele é inferior ao sangue humano, ou à vida, né? Lembra que o sangue e a vida na Bíblia são equivalentes? O sangue representa a vida. Então, ele comparecia não com a sua própria vida, representando o seu próprio sangue, não. Ele comparecia com o sangue de animal. Mas como o animal ele é inferior à vida humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então o sangue de animal não consegue tirar de modo permanente o pecado e nem tornar-nos perfeitos. Não nos torna perfeitos. Então por isso que era algo paliativo. Entenderam? Era paliativo. Era só um método, um meio pelo qual Deus permitia que as pessoas no passado poderiam ter uma amizade com Ele. Era assim que acontecia. Então, assim como o objetivo das leis, das 613 leis dadas a Israel, ao Israel antigo, tinha um objetivo, mostrar que os israelitas eram imperfeitos e pecadores, assim tinha um objetivo as 70 semanas. As 70 semanas tinham o objetivo de trazer um cordeiro perfeito, vamos dizer assim. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício permanente. Um sacrifício que iria aí sim colocar a tampa perfeita na expiação. Por isso que o texto bíblico vai enfatizar mais de uma vez. Se você voltar aqui ao texto, você vai ver, ó. 70 semanas foram determinadas para seu povo, para o povo de Daniel, né, os judeus, e para a sua cidade santa, no caso Jerusalém, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro. É uma ênfase. Entenderam? Ou seja, esse sacrifício sim, esse sacrifício que será feito dentro dessas 70 semanas, ele será permanente. Não vai ficar havendo a necessidade de fazer esse sacrifício vez após vez. Não. O escritor aos Hebreus vai mencionar isso. Entendeu? Que não haveria necessidade daquele que se ofereceu de modo perfeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhum pecado, oferecer-se várias vezes. Não, por quê? Porque a vida dele, o sangue dele, é um sangue igual ao que Adão havia perdido. A vida que Adão havia perdido. Então, ela é superior à nossa vida, porque nós somos imperfeitos. Então, esse sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, pode expiar de forma perfeita e permanente nossos pecados. Entenderam o ponto? Qual o objetivo das 70 semanas? Lembrando, não é o objetivo das 7 semanas. Não é o objetivo das 62 semanas. Não é o objetivo da última semana. É o objetivo das 70 semanas. As 70 semanas da profecia de Daniel tinha um objetivo. Entenderam? Não só metade da semana, não só parte da semana. E aí nós temos o terceiro ponto que nós estamos considerando dessa profecia. Certo, William? Williams, certo. É a capa que você fez? Não. Não tem nada a ver com isso. Eu vi que você fez lá a capa do... eu vi. Ficou ótima. Se eu tivesse condições, eu mandava você fazer isso numa Bíblia que eu tenho aqui. Você é um profissional de mão cheia naquilo que você faz. Parabéns, eu gostei. Eu fiquei... Então, voltando aqui, gente, a essa questão, olha só. No versículo 25, ficou legal, ficou bacana, muito bom mesmo. Eu fiquei impressionado, você trabalha muito bem. No versículo 25 da profecia, nós temos agora o ponto de partida, o marco, o pontapé inicial, o start da profecia. Quando foi que o relógio, o cronômetro, começou a contar? Aqui nós temos.
Diz assim, ó, Daniel capítulo 9, agora o versículo 25. Você deve saber e entender o seguinte, o anjo falando com Daniel. Daniel, você deve saber e entender o seguinte. Depois de se emitir a ordem para se restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Vamos parar um pouco aqui, dar uma respirada. Opa, que negócio difícil é esse? Então, olha só, quando começaria a contagem para a chegada do Messias? O anjo disse para Daniel, será quando se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Nessa ocasião em que Daniel teve essa comunicação profética de um anjo, Jerusalém estava completamente destruída. Lembra que Nabucodonosor foi lá, destruiu o templo, destruiu Jerusalém e o templo? Pois bem, Jerusalém estava destruída. E Daniel ainda estava aqui na Babilônia nessa ocasião. Então Deus disse, olha, vai haver um decreto para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Mário, boa noite. Vai haver um decreto para se restaurar e reconstruir Jerusalém. Note um detalhe interessante, tá, gente? Não é uma ordem para reconstruir o templo. Porque essa ordem foi dada por Ciro, o Grande. No ano 537, os israelitas voltaram à sua pátria com a ordem de Ciro de reconstruir o templo. E eles fizeram isso. Essa primeira ordem está lá no finalzinho do livro das Crônicas, de Segunda das Crônicas, e no início do livro de Esdras. Você tem a ordem de Ciro. Só que essa ordem de Ciro, é para a construção do templo, a casa de Jeová, né? Beit Yehová em hebraico, né? A casa de Jeová. Não era da cidade. Lembra? Casa lá, Beit, em hebraico, é casa. Se refere ao templo, o santuário. Oi, Sueli. É uma referência ao santuário, a casa que Salomão construiu para Jeová. A casa de Jeová. Entendeu? Já no caso da cidade santa, aí é a cidade. A palavra hebraica é ir, em hebraico. É diferente, tá? Então aqui não diz que era para a construção do tabernáculo, ou do templo, da casa. Não, era para reconstruir a cidade. Então o templo ele é reconstruído, tá? Só que as muralhas de Jerusalém ainda estavam destruídas. Boa noite, gente, boa noite. A cidade de Jerusalém ainda estava destruída. Lembra disso? Neemias estava servindo já por um bom tempo ao rei Artaxerxes. E ele estava lá diante do rei, em certa ocasião, quando ele recebeu, estava servindo, né, como um copeiro do rei, quando ele recebe a visita de um de seus irmãos, Anani. E ele relata o seguinte, olha, a cidade de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém ainda estão destruídas. Os portões ainda estão em ruínas. E Neemias, ele ficou muito triste com essa notícia. Muito triste. Aí ele estava diante do rei, o rei Artaxerxes, né? Triste. Muito triste. O que foi que o rei perguntou para ele? Vamos ver? O mais interessante disso, gente, é que lá, nesse relato, está o ano em que Neemias recebeu a ordem para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Lembra? Não é a casa, não é o templo que seria reconstruído, pois esse templo já estava construído. No ano 517 já tinha terminado a construção do templo, mas era a construção da cidade. Boa noite, gente. Na ordem, André, na ordem para se reconstruir e restaurar Jerusalém. O ponto inicial da contagem das 70 semanas. Nós vimos que o relato de Ciro, lá quando Ciro emitiu a ordem para construir a casa de Deus, era uma referência ao templo.
Mas aqui em Neemias, Neemias, e lembrando, no sétimo ano de Neemias, houve uma segunda ordem, que foi para embelezar o templo, tá? Não foi para construir Jerusalém, foi no sétimo ano de Neemias, tá? Mas aqui em Neemias capítulo 2, Neemias no capítulo 2, o versículo 1 nos diz assim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, oi Cássio, boa noite, colocou-se vinho diante dele, e, como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Tinha caído. Mas eu nunca tinha estado abatido na presença dele. Oi Clarice, boa noite. Por isso, o rei me disse, por que você está tão abatido, se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Nisto fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei, vida longa ao rei. Como eu poderia não estar abatido se a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus portões foram consumidos pelo fogo? Orei imediatamente ao Deus dos céus. E eu disse então ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo tiver achado favor diante do Senhor, envie-me ajudar a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a sua viagem? E quando você retornará? Assim, o rei se agradou em me enviar, e eu lhe informei o tempo que ficaria fora. Então tá aqui, gente, olha, o ponto de partida para se reconstruir e restaurar Jerusalém. O ano era o 20º ano do rei Artaxerxes. Bem, como é que nós sabemos disso? Há uma controvérsia de quando Artaxerxes começou a ser rei? Existe uma controvérsia. Só que quando você faz uma análise muito profunda, você consegue saber que Artaxerxes, o primeiro ano de Artaxerxes foi o ano 475 a.C. O primeiro ano de Artaxerxes Longímano foi o ano 475. Então Artaxerxes já tinha reinado por 19 anos completo. Estava em decorrência o 20º ano de Artaxerxes. Então que ano era esse? Bem, se Artaxerxes começou o seu reinado no ano 475, menos 20, qual ano era esse que Neemias recebeu ali a ordem para se reconstruir e restaurar Jerusalém? 455, exatamente. No ano 455, antes de Cristo, né? Neemias recebeu a ordem para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Então, este é o ano, este é o ponto de partida que marca que o relógio começou a contagem para as 70 semanas. Entenderam o ponto aí? Não há pausa, tá, gente? Não há pausa. Esse relógio não pausa, depois volta de novo. Não pausa, depois volta de novo. Não. Não é isso que acontece. Ele começa a contagem no ano 455 e vai até a conclusão dela. 70 semanas de anos completa. A profecia, ela é exata. Ela é exata. Sim, André, é verdade. É porque tem uma questão aí que as testemunhas de Jeová levam em consideração a cronologia da Bíblia. Por exemplo, aí os adventistas trabalham, por exemplo, com o nascimento de Jesus ocorrendo por volta do ano 4 a.C. Alguns outros colocam no ano 6. As testemunhas de Jeová discordam dessa data, tá? O ano em que Jesus nasceu foi o ano
1 ou 2 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum. O ano do batismo de Jesus é o ano 29, conforme Lucas capítulo 3, versículo 1 relata, no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério começa o seu reinado no ano 14 depois de Cristo. Por volta dessa época, Jesus tinha 15 anos. Mais 14, né? Mais 15, né? 15º ano, 14 mais 15, dá o ano 29. E exatamente neste ano em que Jesus é batizado. Então nós levamos em consideração que o relato bíblico, ela nos ajuda. Por exemplo, o ponto de partida para a contagem bíblica, nós levamos em consideração ali o ano em que Tibério César começou a reinar. Júlio César morre no ano 14, Tibério começa a reinar no ano 14 depois de Cristo. 15 anos depois, João Batista inicia o seu ministério, no ano 29, conforme relata Lucas. Então é com base nisso que nós levamos em consideração. E também o que acontece é o seguinte: nessa ordem cronológica, principalmente de uns antecessores de Artaxerxes, há uma convergência de 10 anos, por exemplo, entre Dario e Xerxes I. Há uma convergência de 10 anos. Só que os historiadores não colocam essa convergência, embora haja registro histórico que mostra essa convergência entre os dois. Há 10 anos de convergência. Então isso de fato faz com que o primeiro ano de Artaxerxes seja o ano 475 a.C. 20 anos depois, 455, é a ordem que é dada para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Um outro detalhe também que nos ajuda a entender que esse foi o ano de fato em que Artaxerxes começou a reinar, é um estadista, deixa eu ver se eu recordo o nome dele aqui, um estadista grego que lutou contra os persas naquelas guerras que ocorreram no ano 480 a.C. Lembra aquela batalha bem conhecida, que teve ali batalha navais, que teve a batalha de Maratona, como é que é? Deixa eu ver, lembrar agora. Salamina, Termópilas, foram batalhas bem interessantes. Tem um estadista que lutou a favor dos gregos, conseguiu vencer, só que ele caiu no desfavor dos gregos. Então ele vai pedir asilo no reino da Pérsia. E nessa ocasião, deixa eu ver se o nome dele é bem complicado. Deixa eu ver se eu recordo o nome dele. Oi, Max, boa noite. Não vou lembrar o nome dele, daquele estadista. Então, quando ele vai lá para como é que diz? Para Pérsia, ele pede auxílio lá, pede asilo lá na Pérsia, e ele vai ter uma audiência com Artaxerxes. Só que ele diz assim: olha, faz o seguinte, me dá um ano aí para eu aprender a língua persa, para eu ter audiência diante do rei. Aí foi concedido esse tempo a ele. Os historiadores mencionam, acho que, não sei se é Xenofonte vai relatar, que ele chegou e Artaxerxes tinha acabado de ascender o trono. Entendeu? Não, Max, não. É só para chamar aqui a atenção das pessoas, que de maneira geral, tá? Aí ele tinha acabado de ascender o trono. E a morte de Temístocles, algo assim. Depois vocês pesquisam Temístocles. A morte dele, boa noite, Marlita. A morte dele é colocada no ano 473 a.C. Isso é uma data também certa, tá? E se menciona que assim que ele chegou na Pérsia, Artaxerxes tinha acabado de ascender o trono. Se ele levou um ano para aprender a língua grega, conforme os historiadores relatam, isso confirma que Artaxerxes começou o seu reinado no ano 475. Se o ano de Artaxerxes é o ano 475,
Neemias está registrando para nós que é o 20º ano do seu reinado. O ano 455 se encaixa muito bem, tanto na profecia, como na história, como na arqueologia. Em todos esses campos, nós temos aí essa confirmação desse ponto de partida, né? 455 como a ordem emitida para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Agora, voltando lá a Daniel capítulo 9, diz que para a chegada do Messias haveria 7 semanas. Ok, André. Haveria 7 semanas, mas também haveria 62 semanas. A profecia são divididas em 3 etapas. Haveria 7 semanas, em que haveria muita dificuldade para se reconstruir o templo, 49 anos. O templo não, desculpa, a cidade, as muralhas, trazer todo o povo pessoal para dentro das muralhas, construir cidade, fazer com que a cidade volte a ter a sua proteção, seria 49 anos que passaria. Iria construir o fosso e diversas coisas. Mas depois haveria 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas dá um total de 69 semanas. 69 vezes 7 dá 483 anos. Agora conte, a partir do ano 455, em que ano cairia? Lembrando que não houve o ano zero. Ok, minha irmã? Lembrando que não houve ano zero. Então, você vai fazer isso e acrescentar mais um. Pode ser assim, tranquilo. Ou você pode pegar a contagem de 454, porque é menos 1, né? Em que ano vai dar? Como o Drau não entendi. Você tem assim, Drau, o cálculo é assim. Eu vou ler o texto para você compreender. Oi, Luiz, boa noite. Diz assim, ó. A última semana, depois que a gente vai considerar, tá? São 70 semanas. Mas as 2 primeiras etapas são essas, ó. Você deve saber e entender o seguinte, ó. Depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas. E também 62 semanas, somando 69 semanas. Então não são 70 até a vinda do Messias, são 69, são 7 mais 62. Um total de 69. Então quando você faz o cálculo até a vinda do Messias, tá? A vinda do Messias, gente, aqui não é o seu nascimento, tá? Jesus não se torna Messias quando ele nasce. Messias é ungido, escolhido, designado. Lembra quando Davi se tornou o Messias, o ungido? Sabia que Davi era um Messias, um ungido? Assim como Ciro também? Então, ele só é ungido, Jesus só é ungido quando o Espírito Santo desce sobre ele no ano 29, na ocasião do seu batismo. Então, ele se torna Jesus Cristo, o Messias. Entendeu? Mas não tem um ano zero. Exatamente, não tem um ano zero. Contando, né? Você tem um ano 455, aí 454, 453, 400... Aí quando vai chegar lá perto do ano zero antes de Cristo, não tem um ano zero, passa do ano 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo. Não tem um ano zero. Entendeu? Então começa 1 da nossa era comum, 2, 3 e assim vai. Nós estamos aí em 2025 depois de Cristo. Entendeu a lógica aí, o Drau? Então voltando aqui, gente, a questão da profecia, ó. Haverá 7 semanas, mais 62, no caso das 69 semanas. Contando 455 a.C. Você pode fazer assim, menos 483. Em que ano nós caímos?
Não, aqui não é 607, ô Ítalo. Aqui são as 70 semanas de Daniel, que começa em 455. O 20º ano de Ataxerxes. Isso, Drau. Agora lembrando, sem o ano zero você tem 28 mais 1. Quanto dá? 29. Conseguiu entender aí? Gente, em qual ano Jesus se tornou Messias? Em qual ano Jesus foi ungido com o Espírito Santo? Em qual ano ele entrou na sinagoga em Nazaré, pegou o rolo do profeta Isaías e leu: O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Como é que nós sabemos que foi o ano 29, gente? Vamos lá. Lucas. Eu gosto de ler Lucas, porque Lucas ele é muito, muito preciso nas suas citações. Por que Lucas faz isso? Ele mesmo diz no início do seu evangelho, ele diz que pesquisou todas as coisas com exatidão e colocou em ordem cronológica. E aqui em Lucas capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte, ó: No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César era o imperador romano. Quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era o governador distrital da Galileia, seu irmão Filipe era governador distrital da região da Itureia e de Traconites, e Lisânia era governador distrital de Abilene. Nos dias do principal sacerdote Anás e de Caifás, a declaração de Deus chegou a João, filho de Zacarias, no deserto. Assim, ele percorreu toda a região em volta do Jordão, pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. Então, em que ano começa o ministério de João Batista, gente? Vamos lá, voltar aqui ao capítulo 3, versículo 1. 15º ano de Tibério César. No passado, gente, se contava normalmente assim, o tempo de reinado. Na época não era um governo democrático, né, que se mudava de 4 em 4 anos. Por exemplo, vamos supor aqui, na sua cidade, por exemplo, tem um prefeito lá. Ele já está governando por quanto tempo? Aí você diz, olha, ele já governa aqui, esse é o primeiro ano dele aqui. Vamos supor que se ele ganhou a eleição esse ano. Né? É o primeiro ano. Não tem um ano ainda, tá? Está no primeiro ano do mandato dele, não é assim? Mas não tem um ano. No ano que vem, ele vai ter o quê? Um ano completo e vai estar no seu segundo ano. Então, o segundo ano é um número ordinal, o número que está em decorrência. E ele tem um ano completo e está em decorrência o segundo ano dele. No próximo ano vai estar em decorrência o segundo ano do seu prefeito, por exemplo, da sua cidade. Só uma alusão para você entender. Entendeu a lógica? Aqui no Evangelho está dizendo o seguinte, que estava em decorrência o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Tibério, imperador de Roma, estava reinando já tinha reinado por 14 anos completo e estava em decorrência o 15º ano de Tibério César. Bem, se você pesquisar rapidamente aí no Google, no ChatGPT aí, você outro qualquer inteligência artificial, você vai ver que Tibério começou o seu reinado no ano 14 da nossa era cristã, ou 14 depois de Cristo. Como você queira chamar. O ano era 14. Foi o primeiro ano de Tibério César. Então, se você conta 14 mais 15, em que ano da nossa era comum nós chegamos? O ano 29, exatamente conforme a profecia de Daniel indicava. Entenderam? Desde a ordem para se reconstruir Jerusalém no ano 455, passaria 483 anos até o Messias se apresentar em público. E olha que curioso, João aqui começa seu ministério. Mas o que acontece depois que todo o povo havia sido batizado?
Ainda no capítulo 3, o versículo 21 de Lucas nos informa o seguinte. Lucas, capítulo 3, versículo 21, nos diz assim. Ó, então, quando todo o povo havia sido batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e uma voz saiu do céu: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. Versículo 23. Quando Jesus começou a sua obra, tinha cerca de 30 anos de idade. Ele era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, aqui da linhagem de Jesus por meio de sua mãe Maria, a genealogia de Maria. Boa noite, Browner. Olha só, ainda diz a idade em que Jesus começou seu ministério, o que confirma ainda mais que Jesus nasceu no ano 1 ou 2 a.C. Claro, depende do ponto de partida para cronometrarmos aí a idade dele. Veja que interessante. Mas o ponto era o ano 29, quando Jesus se dirigiu a João para ser batizado. E Jesus é batizado, mas só que algo especial ocorre no batismo dele. O Espírito de Deus veio sobre ele. Por que isso é significativo? O Espírito Santo vinha sobre Jesus na ocasião do seu batismo. Por que isso é significante? Porque 14 mais 15 é assim. Beleza, Davi? Ó. Antes de Cristo, o tempo era contado de maneira decrescente. Tá? O ano 455. No ano que vem seria o ano... Vamos supor que nós estamos no ano 455. O ano que vem não seria o ano 456. Seria o ano 454. E depois iria decaindo, decaindo, decaindo. Quando chegou o ano 1 antes de Cristo, pulou para o ano 1 depois de Cristo. Então começa a contagem. 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo, 4 depois de Cristo, correto? O imperador César Augusto morreu no ano 14, já tinha passado 14 anos depois da Era Comum, né? Falar da Era Comum para não confundir. Antes e depois de Cristo é um pouco confuso, realmente. 14 depois de Cristo. Foi quando César Augusto morreu. E quem foi o sucessor de César Augusto? Tibério César. No ano 14 da nossa era cristã, ele começou seu reinado. Então foi o primeiro ano de Tibério César, foi o ano 14 da nossa era comum. O ano 15 foi o segundo ano. O ano 16 foi o terceiro. O ano 17 o quarto. O 15º ano do seu reinado é o que João registra. Que João começou a batizar. 15º ano. Ou seja, a partir do ano 14, que é o primeiro ano do reinado de Tibério César, quando ele se torna imperador, foi o ano 14, já tinha passado 14 anos completo, estava em decorrência o 15º ano dele. Então, por isso que é 14, o ano, mais 15, o tempo de reinado de Tibério. Entendeu, Davi? 14 é o ano. Jesus, por volta do ano 14, gente, tinha uns 15 anos, 16 anos de idade. Jesus tinha 14 ou 16 anos de idade. É o ano 14 do calendário, viu? Exatamente. O calendário que nós usamos, né? Como convergimos ele, né? Então, olha só, que interessante, gente. O ano 29, Jesus é batizado. E isso é significativo, porque a profecia indicava que o Messias deveria se apresentar em público no ano 29. Ó, se você pega a crônica de Eusébio de Cesareia, ele vai alistar, por exemplo, as Olimpíadas, desde a primeira Olimpíada do ano 776 a.C.
E ele vai colocar justamente Jesus se apresentando como Messias no ano 29 da nossa era comum. Ele até menciona em qual Olimpíada Jesus, em qual período da Olimpíada Jesus se tornou, então se apresentou em público. E lá está demarcado o ano 29 da nossa era comum, a conversão, né? O ano 29 é o ano em que Jesus se apresenta como Messias. Exatamente como a profecia bíblica de Daniel indicava, e como o fundo histórico dos evangelhos, do Evangelho de Lucas menciona. Agora, olha que interessante, nesse ano, Jesus foi aonde, gente? Foi lá em Nazaré. Lembra? Ele é tentado pelo diabo, né? Depois que ele é tentado pelo diabo, ele vai lá em Nazaré, não é? Isso, Dalton, exatamente, tudo se encaixa. Ele vai lá em Nazaré. O que acontece? Aí você pode pegar a sua Bíblia aí no capítulo 4 de Lucas. O versículo é o 16. Até o versículo 21. Então, ele foi para Nazaré. Ele, Jesus, né? Onde tinha sido criado. E, segundo o seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. E ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, imagina, enorme. E encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Me ungiu. Foque nesse termo, o verbo ungir, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos cativos e recuperação de vistas aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Com isso, enrolou o rolo, entregou-o de volta ao assistente e se sentou. E os olhos de todos nas sinagogas estavam atentamente fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Que impressionante, gente. Ele disse: hoje acaba de se cumprir. Porque o ministério de Jesus havia iniciado. A profecia era exata. O ano 29, Jesus começa o seu ministério. Exatamente, imagina a reação das pessoas. 483 anos havia se passado desde a ordem para se reconstruir e restaurar de Jerusalém. O Messias apareceu exatamente conforme predito. Não tinha como, gente, ninguém manipular isso. A profecia é uma prova inegável de que a Bíblia é de inspiração divina. Não tem como isso não ter acontecido. Não tem como alguém manipular isso. Entenderam? Não tem como. Jesus é batizado exatamente no ano 29, conforme a profecia havia predito. Não um dia depois, não 2 anos depois, não um ano antes, mas exatamente no ano conforme Daniel havia predito, com muito tempo de antecedência. É impressionante isso, isso fortalece a nossa fé na inspiração divina. Agora só que não acaba por aí. Lembra que a profecia diz o seguinte, que o objetivo das 70 semanas era acabar com a transgressão, encerrar o erro? Bem, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: com o aparecimento do Messias, com a apresentação ou com a pregação de Jesus, já não havia necessidade de fazer sacrifícios de animais, por exemplo? Acabou a necessidade de fazer sacrifícios de animais com a chegada do Messias? Não. O próprio Jesus estava lá e comeu o cordeiro pascual com seus discípulos. Então a profecia ainda faltava uma parte. Que parte é essa? A morte do Messias. Exatamente. O que é que Daniel diz, gente? O que é que Daniel, o profeta, disse? Outro detalhe, tá? Se o Messias ele é morto dentro da última semana de ano,
Logo, a profecia ela é messiânica e não escatológica. Então cai por terra a ideia de que coloca esse personagem aqui, ó, como um anticristo que viria e que vai governar 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, dentro dessa profecia que alguns indicam. A profecia não é escatológica, ela não está falando de um anticristo, ela está falando do Messias que seria morto, que acabaria com 3 anos e meio. 3 anos e meio, acabaria 3 anos e meio, depois que Jesus iniciasse o ministério, iria cessar o sacrifício no templo. Não haveria mais necessidade de fazer sacrifício, porque a morte de Jesus Cristo, como Cordeiro perfeito, iria intermediar a aproximação dos humanos a Deus. Por isso que o profeta Daniel enfatizou com perfeição o sacrifício que seria feito depois das 69 semanas seria perfeito. Seria essencialmente perfeito. E não haveria mais necessidade de sacrifício de animais para obtermos o perdão perante Deus. Entenderam o ponto? A vida de Jesus, o sangue de Jesus é muito superior ao nosso, porque era perfeito. Então cobre os nossos pecados. Lembra, o Yom Kippur? O Yom Kippur era cobrir. O dia da expiação é cobrir, é uma tampa aqui. Por isso que a Bíblia fala do sacrifício propiciatório. Litros, em grego. Sim, porque, exatamente, porque ali, o ano 29, inicia o ministério de 3 anos e meio. Então, quando Jesus se batiza, aí deu-se início à última semana de anos, quando ele é ungido com o Espírito Santo. Não é? A ideia do dispensacionalismo, né, que põe essa figura aí. Isso é muito recente, essa figura de um homem que vai governar o mundo, vai reunir as nações. Não se encaixa nas profecias da Bíblia. Voltando um pouquinho lá, gente, na profecia de Daniel. Eu sei, viu, gente, é complicado algumas questões aqui. Porque nós estamos mastigando, voltando, vai lá, vai cá. Mas é necessário para a gente não ser enganado, não é por ventos de ensino para lá e para cá. Não. Porque quando a gente vai na profecia e analisa esses fatos histórico, profético, geográfico, tudo isso nos ajuda a entender a verdade sobre a profecia. Anticristo não existe. Esse anticristo que vai vir aí, ô Josefa, um anticristo que vai governar o mundo com 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, alguns dizem que é o Papa, não sei o quê. Não existe. Isso é uma falácia. Entendeu? Anticristos, anti é contra. Qualquer um que nega que Jesus veio na carne é anticristo. Não tem essa figura de um homem que as pessoas pintou, que vai construir o templo em Jerusalém e que vai governar com 3 anos e meio de paz, que vai ordenar os judeus a fazer sacrifício no templo. Depois da metade da semana, 3 anos e meio, acaba o sacrifício e começa. Não tem nada disso. A profecia de Daniel não indica nada disso. Como nós estamos analisando, a profecia de Daniel não é escatológica dos últimos dias, não. Ela é messiânica. A última semana de ano, ela se cumpre no Messias, no verdadeiro Messias. E não no homem que vai vir, que vai ser chamado de anticristo. Não, tem nada disso. A profecia diz o seguinte, gente. Está aqui o que muitas Bíblias não ajuda na tradução. O estilo em que a Bíblia foi escrita, especialmente Daniel, eu vou tentar ilustrar para vocês entenderem, para facilitarem para vocês entenderem, tá? Ó, no hebraico existe o chamado poesia. Vamos lá, poesia. Por exemplo, paralelismo. É assim. A primeira frase, 2 estrofes, vamos lá, nós temos 2 estrofes. Na primeira estrofe, você tem uma citação assim: a Jeová é toda a terra. Olha só, a Jeová é toda a terra.
A primeira estrofe diz isso. A segunda, ela vai dizer a mesma coisa, só com palavras diferentes. Aí diz assim, ó, a Jeová pertence toda a terra. Aí no versículo seguinte, o solo produtivo e tudo que nele produz. Ela cita a mesma verdade no na estrofe inicial, na frase inicial. Ela inicia com a verdade e ela vai repetir essa verdade na linha seguinte, só que usando palavras diferentes. Isso é uma maneira de citar um chamado paralelismo. Entendeu? Existe o paralelismo sintético, o antitético, que é uma adversidade. Uma diversidade. Por exemplo, dá um exemplo para você. Ó. Os vivos sabem que morrerão. É uma estrofe. Mas, aí é uma diversidade. Mas, no entanto, sim, é abordado sim, Luiz, com certeza. Tem uma parte que vai ser abordado isso. Ó, da profecia de Daniel, tu tá se referindo? Sim, voltando lá, uma poesia adversativa. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. É uma poesia adversativa, entendeu? Como é que é? Ó, lembra daquela citação lá no provérbio que diz assim, existem 6 coisas que Jeová odeia. Fala, Hicks, boa noite. Lembra? Oi, Marcela, boa noite. Lembra lá do provérbio? Há 6 coisas que Jeová odeia. Há 7 que Jeová odeia. Ué, são 6 ou são 7? já teve essa dúvida alguma vez? No texto de provérbio? É uma poesia, gente, de escrever. O escritor está dizendo, há 6 coisas que Jeová odeia. Não, na verdade, existem 7. Entendeu como é bonita a poesia? Quem já leu aqui a história do Camões? O Lusíada, né, de Camões. É um fato histórico, mas foi escrito em poesia. Então é assim que acontece. Então a Bíblia, ela tem algumas escritas que às vezes dificultam o entendimento de muitos, porque eles não percebem a estrutura em que o texto está escrito. Aí dificulta muito o entendimento de alguns. Aí essa citação aqui, por exemplo, ó, que aparece aqui, ó. O versículo 26 diz assim, ó, mas aqui confirma que o Messias é morto dentro da última semana, ó, porque o texto diz assim, ó, versículo 26, depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. Então, se o Messias é morto depois das 62 semanas, ele só poderia ser morto dentro da última semana, gente. Ele não é morto antes. Ó, haveria 7 semanas, passou. É Daniel capítulo 9, versículo 26, o Browner. Pronto, muito bem, o Márcio, exatamente. A Ilíada de Homero, a Odisseia e a Ilíada de Homero. Ó, tem também a de Virgílio, né? A Virgílio vai basear também na Odisseia de Homero lá, né? A história de Troia e tal, ele vai... É quase que uma continuidade da história de Troia, né? Que vai fundar Roma, né? Nada por nada. Então, olha, gente, que interessante. Depois das 62 semanas, ó, passaria. É muito lindo esse texto, é muito lindo esse texto. Quando a gente entende isso aqui, os olhos da gente chegam a brilhar. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado sem nada para si. Ó, eu vou mostrar para vocês como é que está aqui na Bíblia, esse texto, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, porque eles traduziram de uma forma tão bela, para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui só para vocês entenderem aqui como foi que eles escreveram aqui, ó. Ué, vai. Tá mostrando, não? Por que não tá indo?
Ó, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Pera aí, deixa... O TikTok tá achando que não tem ninguém aqui. Pronto, ó. Deixa eu tentar ler para vocês aqui, ó. Olha o texto que diz assim, ó. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. Olha só, tá vendo? Que aqui é uma estrofe e aqui já é outra. Então não confunda. Algumas Bíblias colocam como se fosse uma única estrofe e confunde o leitor. Aqui, olha, eu coloquei como parte A, para você entender. Aí entra a parte B do versículo, tá? Ó. E o povo de um líder que virá. Esse aqui não pode se referir a esse personagem inicial, porque esse aqui é o Messias. Isso aqui não, ó. E o povo de um líder que virá destruirá a cidade e o lugar santo. Nesse caso, o povo é Roma. E o líder é Vespasiano e Tito, né? Que destruirá a cidade e o lugar santo, ou seja, o templo. E o fim será pela inundação. Até o fim haverá guerra. E o que foi determinado serão desolações. Parte B. Agora, o versículo 27. Olha que impressionante. A parte A do versículo 26, parte A, só vai dar continuidade no versículo 27, parte A. Isso é uma escrita linda, né? Ele quem aqui? Ele é o Messias, pessoal. Ele manterá em vigor o pacto para com muitos. Ele manterá, tá? Ele não vai fazer o pacto como alguns dizem. A palavra karat berit em hebraico seria fazer. Mas aqui não aparece isso no hebraico. A palavra que aparece no hebraico lá é manter o pacto e não fazer. Ele manterá em vigor o pacto para com muitos, por uma semana. Essa semana vai durar até a conversão de Cornélio, que foi o primeiro gentio a se tornar cristão. Primeira oportunidade, os 7 anos, foi dada apenas aos judeus. Os judeus que teriam a condição de se tornar membro do reino de Deus por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade da semana, Jesus, fará cessar o sacrifício e a oferta, ou seja, não havia mais necessidade de fazer sacrifício no templo, não havia mais, porque o sacrifício de Jesus, depois de 3 anos e meio de ministério, sua morte no ano 33 da nossa era comum, põe fim, tá? Essa inundação seria invasão em massa. Isso, exatamente, Márcio. Seria a inundação por exército. O exército não invadiu. Entendeu? Então, aqui, ó. Ele manterá em vigor o pacto para com muito. Ele quem? O Messias, gente. Na metade da semana, ou na metade de 3 anos, de 7 anos, 3 anos e meio, acabou o sacrifício no templo. Aquilo que os judeus faziam, não havia mais necessidade de fazer. Ele fez cessar o sacrifício, por quê? Porque aqui cumpre a profecia. Ele acabou com a transgressão, o pecado, o erro. Ele cobriu o nosso pecado, o nosso erro diante de Deus já não existe mais, por assim dizer. Deixa eu voltar aqui para mim, tá? Não quer ficar... vai ficar assim mesmo. Então, perceberam, gente, como é que a profecia tá? Depois que o Messias foi morto, o ano 33, não havia mais necessidade de fazer sacrifício. Qualquer um que quisesse ter a amizade com Deus, precisava aceitar o sacrifício de resgate do nosso Senhor Jesus, como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Vocês lembram da citação de João, capítulo 1, 29? Não é, Márcio? Só para chamar um pouco a atenção aqui, as pessoas entenderem que não tem esse anticristo, gente. Não tem essa profecia de Daniel, não fala de anticristo, gente.
Entenderam? Não fala de anticristo. Jerusalém destruiu Roma. Roma destruiu Jerusalém, mas dizendo, né? Roma destruiu Jerusalém. Roma destruiu Jerusalém. Entenderam? No ano 70 da nossa era cristã, Roma destrói Jerusalém. Acabou-se a profecia. Ficou bem pronta, ficou. Entenderam o ponto? Então essa profecia de Daniel, ela não é escatológica. Não está pausada, como alguns sugerem. Pausou a semana. Vai começar quando começar o arrebatamento da igreja. Já viu isso já? Aí vai vir o anticristo, o genro de Trump. Vai ser o Papa. Não tem isso na profecia, gente. Anticristo. Os cristãos primitivos já ouviam falar de anticristo, que é contra Cristo. Anticristo é contra Cristo. E lá a Bíblia menciona claramente, a história menciona claramente, que são aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Existiam pessoas que pregavam que Jesus era apenas um espírito. Até hoje, né, tem pessoas que acreditam nisso. Por exemplo, o unicismo. O unicismo prega que Jesus era apenas um corpo, uma casca. E que habitava lá um espírito. É só isso. The King, the Power, guitarra. The King, the Power. Exatamente. Também essas coisas que muitos vão atrair, gente. Pessoal, o que Deus quer que vocês façam, é que vocês estudem a Bíblia. Deus quer que vocês estudem a Bíblia. Conheça Ele. Conheça o seu Filho Jesus Cristo. E sirva a Ele de todo o coração. Ele não quer, por exemplo, quem dera, pessoal, que fosse verdade que hoje existissem profetas, como lá na antiguidade, que você pudesse levar o seu filho doente, a sua mãe doente, e ele fosse curado realmente. Quem dera que existisse. Seria bom, seria ótimo. Mas não caia nessa. Isso não existe mais hoje. Quem é o The King? É o profeta Merim. Pseudo-profetas. Pseudo-profeta. Um navinho. Deixa pra lá. Então, gente, não vá nessa. O que Deus quer de vocês é isso. Aprendam a verdade sobre Deus. Conheçam a Bíblia. Vocês têm a Bíblia em casa. Vocês podem conhecer tudo isso aqui, Aí a pessoa pega, rasga lá o laudo de uma pessoa que tem a leucemia e diz que a pessoa está curada. E a pessoa acredita nisso. É a época que nós estamos vivendo. Essas coisas as pessoas querem, pessoal. Estudar a Bíblia, que requer tempo, as pessoas não querem. É lamentável, exatamente. As pessoas têm tempo para fazer curso de qualquer outra coisa. Investir, que não há nada de errado nisso, tá, pessoal? Você às vezes quer investir na sua vida profissional, tudo bem. Às vezes você passa 4 anos fazendo a faculdade, 6 anos fazendo. Tudo bem. Você está investindo no seu, na sua carreira. Aí você fica sufocado, sem tempo para quem? Para Deus. Vocês ficam sem tempo para Deus. O mais importante, gente, hoje a coisa inverteu, né? Primeiro deveria, sim, perspicaz, o estudo de Daniel, profecia de Daniel, tudo isso. As pessoas inverteram hoje. Primeiro é o emprego delas, a saúde, a família. E se sobrar tempo, as pessoas talvez lembrem de Deus. A gente diz assim, gente, vamos estudar a Bíblia. Pega a sua Bíblia Sagrada, vamos estudar. Ela acha que é suficiente ir na igreja aos domingos,
ouvir uma palestra motivacional já é suficiente. Para ela já fez a vontade de Deus. Ora, eu também pensava assim, tá, pessoal? Eu também pensava assim. Também achava que ia à igreja ao domingo, sem precisar de ler a Bíblia, sem precisar de estudar a Bíblia, já era suficiente. Mas olha, sabe o que eu estava fazendo? Sabe o que é que eu estava fazendo? Eu estava deixando que um sacerdote, seja lá o padre, seja lá o pastor, fizesse o papel que é de Jesus. Entendeu? A minha amizade com Deus, ela passa por Jesus. Ela não passa pelo padre, pelo pastor, pelo rabino. Não. Então eu deixava que ele tomasse conta. Eu só obtinha o perdão se eu confessasse ao pastor, ao padre o pecado, não era? Não é assim, gente. Conseguiu escapar a guitarra. E as pessoas, infelizmente, não querem estudar a Bíblia. Gente, a maioria das pessoas vão fazer teologia, mas eles têm um objetivo. Pessoas sinceras que assim, olha, eu vou fazer teologia, pagam para fazer teologia. Pessoa sincera, vai assim, ó, eu vou aprender sobre Deus. Para aprender sobre Deus eu preciso fazer teologia. Não é? Tem gente que pensa assim, eu vou aprender sobre Deus. Aí paga um curso caro para fazer teologia. Sabe o que acontece com as pessoas? Você vai ter muito relato aqui no TikTok. Se torna ateia. Se torna ateia. Porque lá dentro do curso de teologia, eles não vão ensinar nada sobre Deus para vocês. Eles vão ensinar a vocês uma profissão de como ser um pastor, entre aspas, e saquear pessoas que não têm instrução. Ele vai pegar um texto motivacional e vai fazer você se sentir bem. Você quer o cajado de Moisés, irmão? Você quer o cajado de Moisés? Tá aqui o cajado de Moisés. Você quer a água que Moisés bebeu? A água que Moisés bebeu, traga aqui direto. É isso que as pessoas aprendem. Você, tadinho, vai lá, todo dia lá, pega um ônibus, pega como é que diz? O metrô, vai trabalhar duro, não é? E o pastor andando de carrão, Hilux, né? Exato, Murilo. Não é assim? Você vai lá e depois você dá o dízimo para a igreja. Aí você espera ter um conforto, pelo menos, né? Vou na igreja lá, vai ter um ar-condicionado, vai ter um banco. E quando eu precisar, a igreja vai me ajudar. Não. Não é isso. Sabe o que é interessante, gente? Olha, falando sobre isso, ó. Pense só, o que deveria acontecer nas igrejas com isso, tá? Vamos supor que seja certo dar ali o dízimo, tá? Você dá dos seus 10%. Isso deveria estar na conta da igreja, não da conta do pastor. Deveria estar na conta da igreja. Por quê? Por exemplo, quando acontecesse um desastre, acontecesse uma enchente, como o rapaz comentou na live que eu estava do Regis, lá como aconteceu no sul lá, a igreja teria fundos suficientes para comprar ajuda, para fornecer ajuda humanitária às pessoas que sofreram a enchente. Mas não, aquele dinheiro que entra, ele gasta lá com casa boa, mansão, com viagem e tudo mais. A conta da igreja fica no vermelho. Aí o que é que eles fazem? Vamos fazer uma campanha que é para arrecadar mais. Não deveria estar lá na conta aquele dinheiro que você dá todo dia lá para a igreja? Não deveria estar na conta da igreja? Mas não vai para a conta da igreja, vai para a conta dos pastores. E lá eles dividem lá entre eles. É assim que acontece. Entenderam? É assim que acontece. Exatamente. Infelizmente acontece isso. Então, Gileada, o que acontece? Eu estava fazendo essa live justamente para colocar no YouTube. Ela ficou em 2 partes. E eu acho que não vai ficar legal postar no YouTube lá, gente.
Entendeu? É, verdade. São lobos vorazes. Gente, eu sei, você que está me ouvindo aí, você tem uma necessidade espiritual. É por isso que você procura Deus. É, você procura Deus. Eu sei, você às vezes foi criado na igreja lá, seu pai, sua mãe te criou, te educou. Legal. Aí você procura Deus na igreja. Não é assim? No meu perfil lá, Márcio, tem um link lá que você quiser acessar os vídeos que eu posto lá na rede vermelhinha lá. Tem um link no meu perfil aqui, você clica lá, você vai ter acesso. Oi, Yas, eu vou anotar para fazer, tá? Uma live assim. Eu fiz várias lives, gente, só que eu esqueci de postar lá no vermelhinho. Então eu perdi, o TikTok acaba... Aí alguém me deu ideia, joga lá no... Pronto, tá aqui. Foi a IA que deu essa... As crenças que aprendemos na igreja nos alienaram. Alienaram, exato. Que é pena, né? É uma pena, né? Então, gente, você tem uma necessidade espiritual. Jesus disse que nós fomos criados com isso. É natural que você procure Deus. Mas você já parou para pensar por que essas religiões só pegam você na hora da sua fraqueza? Já parou para pensar? A inundação lá é o exército romano que invade a cidade. O exército romano invade a cidade, é inundação. Não é uma inundação como água. Não entendi, Thomas. Tu postou o que aí? Ah, tá, entendi. Agora sim. Então, pegue a Bíblia, olha. Analise tudo isso com carinho. Olha como a Bíblia é fascinante. Quando eu aprendi isso da Bíblia, eu fiquei realmente maravilhado em saber de tudo isso. Muito maravilhado. Ó, eu me perguntava por que tinha aqueles nomes na Bíblia, sabe? João, filho de Maria. Maria, filho de... Não dá dor de cabeça ler esses personagens assim? Não dá? Eu me perguntava, mas por que isso? Aí depois que eu estudei um pouquinho mais, era necessário por causa da linhagem que apontaria para o Messias. Olha que bacana saber disso. Ah, então eu sei agora por que esses nomes aqui estão tão assim alinhados. Porque era importante não perder a linhagem do Messias. Chega a ser chato? Chega, é verdade, Márcio. Mas olha que impressionante. Quando Deus diz lá no Éden que um filho dele, uma semente, iria vir se tornar humano, um descendente especial, iria vir na humanidade, ali a profecia estava solta, sem nenhuma conexão. Foi a primeira peça do quebra-cabeça. A profecia de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente. Ele te machucará a cabeça, você machucará o calcanhar. Estava ali solta. Quem lê só aquilo, ó, fica voando. Aí o que é que Jeová fez? Foi apresentando para nós outras peças do quebra-cabeça. Quando aparece Abraão, aí diz, Abraão, um descendente vai vir da tua família. Esse descendente especial, esse descendente ungido, mencionado lá no Éden, ele vai vir da tua família. Olha que coisa boa. Aí o que acontece? Aí Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem os seus filhos, 12 filhos. Aí Jeová diz, olha, vai vir da tribo de Judá. Opa, já facilitou. Nos dias de Davi ele disse, olha, vai vir da família de Davi. Foi facilitando. Não foi? Depois vai nascer em Belém. Opa! Daniel disse, o ano 29 ele vai se apresentar em público. Gente, que incrível! Jeová apresentou para nós o prometido Messias e disse, ó, tá aí ele. Para não ficar nenhuma dúvida, Jeová indicou essas profecias.
Então é mais ou menos assim, olha como foi afunilando até dizer assim, esse é o Messias, esse é o Cristo. Vamos imaginar, imagina você identificar um personagem dentro de uma nação. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, é você identificar um brasileiro. Eu já sei que ele não vou procurar ele em outra, não vai ser de outra nacionalidade. Esse personagem ele é brasileiro. Tá, beleza. É bem verdade que a população da época de Israel não chegava a isso, né? Do mundo, melhor dizendo. Mas facilitaria se você vai identificar um personagem do mundo. Ué, fica difícil, Mas Deus fez. Não, ele vai ser... É ilustração, tá, gente? Um brasileiro. Opa, diminuiu. De 8 bilhões, 9 bilhões, né? Caiu para 200 milhões. Mais de 200 milhões. Eu só vou encontrá-lo aqui no Brasil. Eu sei que a nacionalidade dele vai ser brasileira. Facilitou. De 9 bilhões caiu para milhões, casa dos milhões. De bi caiu para mi. Aí, mas é muito difícil encontrar um personagem aqui no Brasil. 200 milhões de pessoas ainda é muito. Aí Deus fez, calma. Ele vai ser do estado do Pernambuco. Opa! De 200 milhões, caiu significativamente. Não é? Então ele vai ser brasileiro e vai ser pernambucano. Olha como facilitou. Então ele não pode ser de outro estado. Ele tem que ser pernambucano. Mas mesmo assim a quantidade ainda é muito. Aí Jeová, opa, peraí, vou ajudar vocês ainda. O lugar da rapadura. Ele vai nascer, ele vai nascer na cidade de Carpina. Opa, olha só. Então eu não vou procurar alguém que nasceu em Camaragibe, em São Lourenço da Mata. Não. Eu vou procurar a pessoa que nasceu em Carpina. Não ajudou, gente, a encontrar o personagem? E ele vai aparecer, olha, vai se apresentar em público tal ano. E ainda mais, tá? Vou ajudar. Ele vai nascer em Carpina e vai ser da família dos Teixeiras. Gente, que facilidade! Deus foi afunilando, até dizer assim, esse aqui, só faltou botar uma seta na cabeça de Jesus assim, né? E colocou, né, o Espírito Santo, né? Esse aqui é o Messias, Então foi assim, Deus disse que o Messias viria da nação de Israel. Então o Messias não seria edomita, o Messias não seria moabita, o Messias não seria babilônico, o Messias não seria de nenhuma dessa nação. Ele seria de Israel. É por isso que Deus protegeu tanto Israel para a chegada do Messias. Mas mesmo assim é muito. Mas o estado, a tribo vai ser Judá. Opa, diminuiu significativamente. Eu não vou procurar o Messias na tribo de Naftali, na tribo de Zebulão, na tribo de Levi. Não, o Messias vai ser de Judá. Eu sei que ele vai ser israelita, mas vai ser da tribo de Judá. Mas mesmo assim é muito. Aí Jeová Deus disse, olha, ele vai nascer em Belém. Opa, então o Messias tem que nascer em Belém, a cidade do rei Davi. E Jeová ainda facilitou, ele só vai vir da família de Davi. Pera aí, gente. E o ano será o ano 29. É isso que as profecias dizem sobre o Messias. Sobre Jesus Cristo, o Messias prometido. Fácil, apontou para o Messias. Hoje conseguimos olhar para as profecias, cavar, olhar direitinho e dizer, olha, de fato, Jesus de Nazaré cumpre as profecias da Bíblia. Este é o Messias. Este é o que a profecia indicou. E é ele que vai resolver e vai vindicar a soberania do seu Pai. Entendeu, gente? Porque é tão importante analisar todas essas profecias. As pessoas dizem, mas para que isso? Para não ser enganado, para não perder a vida eterna. Por que é importante? Para não perder a vida eterna, filho, tem que estudar. Você não estuda para conseguir o pão de cada dia? Não estuda? Para sobreviver nesse sistema maldito, tão difícil? Então, para ter vida eterna tem que estudar, tem que estudar a Bíblia.
Exatamente, o Márcio. Por isso que diz a profecia lá, né? A profecia dizia o quê? Inimizade entre você e a mulher. A inimizade entre você e a mulher. Por isso que a profecia foi aí. O diabo usou o Egito para tentar acabar com a linhagem do Messias, né? Matando os homens lá Depois veio lá os assírios, né? Tentou acabar com Jerusalém, acabou com tudo ao redor. E tentou acabar com Jerusalém, Jeová manda um anjo e matou 185 mil. Opa, aqui não. Aqui eu preciso proteger porque eu tenho um propósito. Quando saía do... Jeová usava o exército de Israel, né? Mas quando saía quando saía do domínio humano, aí Jeová disse, opa, eu tenho que intervir aqui, que é para, senão acaba com a linhagem do Messias. Então Jeová enviava um anjo, mandava uma catástrofe, impedia que o inimigo realmente frustrava os planos de Satanás. Por isso que Satanás queria tanto engolir Israel, como colocou bem aí o Márcio. Aí depois veio os babilônicos, que destruiu Jerusalém, mas que Jeová preservou lá. O diabo tentou corromper Israel por dentro. Ele viu que por fora não dava certo, ele foi corromper a adoração verdadeira, trazendo lá a adoração de Baal, não é? Foi assim. Aí depois veio os assírios, depois veio os gregos tentando corromper lá a adoração pura. Depois veio os romanos, não é assim? Então o diabo tentou de várias formas impedir a chegada do Messias prometido. Mas Jeová trouxe o varão que a Bíblia promete, né? Aquele que vai resolver essas questões. Gente, obrigado, tá? Ficou alguma dúvida aí relacionada àquilo que nós vimos aqui? Se você está aí desde o início da live... E eu vou tentar fazer uma outra live novamente sobre esse tema e falar novamente, destrinchadamente, sobre o mesmo detalhe. Aí essa aí eu posto lá. Pode ser? Ah, tá. Sim, o Luiz perguntou assim, e 2 Tessalonicenses capítulo 2? É uma boa pergunta, é porque estaria assim relacionado com o tema, né? Não é, Luiz? 2 Tessalonicenses diz o seguinte, gente, ó. Eu vou responder essa pergunta do Luiz, que é muito interessante, porque ela é usada muito, esse texto é usado muito. Fala, Thomas. Esse texto é usado bastante para dizer que esse aqui é o anticristo, ó. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém os engane de maneira alguma, porque esse dia, quer dizer, o dia de Jeová mencionado no contexto, não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição, o filho da perdição. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus, o que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus, né? Esse texto. Então, alguns usam esse texto aqui para dizer que esse personagem aqui seria o anticristo. Mas na verdade não, Luiz. Esse texto está falando aqui da grande apostasia. E quando se fala aqui do homem, ela é um termo abrangente. Por exemplo, se eu digo assim, o homem é mortal, eu não estou falando de um homem específico, eu estou usando o termo o homem para se referir à humanidade. Entendeu? Então, o homem que viola a lei, aqui é uma classe. É uma classe de homens que violou as verdades da Bíblia. E ele começou a se sentir como se fosse Deus. Isso ficou claro depois do Concílio de Nicéia. Quem não aceitasse o Concílio de Nicéia seria morto. Ali deixou as claras a grande apostasia. E essa apostasia estava desenvolvendo ainda no primeiro século. Estava dando à luz no primeiro século. Só que existia ali os apóstolos, que iria servir como restrição, principalmente o apóstolo João. Por exemplo, o versículo mais adiante vai dizer assim, ó, e agora vocês sabem, versículo 6, que
o que está agindo como restrição, de modo que ele será revelado num tempo devido. É verdade que o mistério dessa violação da lei já está em ação. Então não poderia ser esse homem aqui, não poderia ser algo futuro. Era algo que estava se desenvolvendo no primeiro século. Entendeu? Não tem nada a ver com o anticristo futuro, como alguns colocam aqui. Não. Olha só, vou ler novamente, ó, versículo 6. E agora vocês sabem o que está agindo como restrição. O que está restringindo o desenvolvimento desse homem, dessa classe clerical, que vai ser desenvolvido depois da morte dos apóstolos, eram os próprios apóstolos. Na ilustração de Jesus, do joio do trigo, Jesus vai falar assim, enquanto os homens dormiam. Esses homens que dormiam eram os apóstolos que morreram. Quando os apóstolos morreram, aí sim desenvolveu a grande apostasia. Cada um ficou por si. Por exemplo, Irineu vai mencionar que num segundo século depois de Cristo existia 70 formas de cristianismo. Tá vendo? Já por volta do ano 300, não, desculpa, 20. No ano 200 existia 20 tipos de cristianismo. No ano 300 já existia 80 tipos de cristianismo e 80 denominações cristãs. Celso, que é opositor do cristianismo, vai rir de que o cristianismo no primeiro século, segundo século, já havia se ramificado para as várias denominações cristãs. Então essa divisão não é de hoje. Lá no segundo século já havia, Jesus havia profetizado que isso iria acontecer, que essa apostasia viria, que a luz da verdade só iria começar a brilhar novamente nos nossos dias, e de fato está brilhando. Então esse aqui não é o anticristo, é a classe clerical de cristãos nominais que acredita ser como é que se diz? Cristão. Mas na verdade não é. É só cristão nominal. E assim, ele se senta no lugar de Deus, porque assim, vá falar contra o sistema, ô Luiz. Vá falar contra a cristandade para você ver. A cristandade manipula os meios, como a política, o comércio, e você... são cristãos aparentes. Exato, Paulo vai combater essa divisão já no primeiro século. O apóstolo João vai dizer que o anticristo já tinha muitos anticristos. Já tinha muito anticristos lá no primeiro século. Então o homem que viola, que é contra a lei, não é algo dos nossos dias, mas está em desenvolvimento. Ou seja, já estava em desenvolvimento. Agora que está claro, né? A apostasia veio e agora está evidente que quem é esse homem, né? Mas posso fazer uma live especificamente sobre isso também. Não é uma pessoa individual. Não tem como ser uma pessoa individual. É uma classe. Eu posso fazer uma live depois falando, destrinchando esses detalhes aqui, que aparece aqui, vai ser legal. Essa apostasia que se desenvolveu lá no primeiro século, né? Paulo vai alertar, outros cristãos vão alertar sobre isso, né? Tá bom? Teve outra aqui, a Ias também colocou, eu vou notar, se não esqueço. O que foi que você comentou, Ias, você comentou aqui que eu poderia fazer uma live sobre tal tema. Põe novamente aí eu... Que às vezes quando eu tô correndo, gente, às vezes é correria do dia a dia, então não dá pra fazer live. Aí fica... Sim, vou anotar pra não esquecer, tá? Senão eu acabo esquecendo. Hebreus, né? Hebreus capítulo 3 e 4. É engraçado, né?
O Adriano, né? Deixa eu ver aqui, tá? Oi, irmã Sueli, boa noite. Ah, a irmã gosta das lives, que legal. Graças a Jeová, minha irmã. Que bom que a irmã consegue entender, viu? Eu fiz bastante live, mas eu não coloquei lá no vermelhinho, lá aí eu perdi. Mas bem no início eu fiz bastante sobre temas específicos assim. Eu vou tentar fazer novamente, colocar lá. Coloca uma live lá no vermelhinho sobre o anticristo. Cheguei já no final. Eu vou tentar, Márcio, fazer assim como os irmãos falaram aí, uma edição. É que ele leva tempo que só para fazer edição e eu não tenho tempo, gente. Eu trabalho aí. Eu pego e jogo limpo lá. O que saiu de errado, o que saiu de certo. Põe um limpo lá. Entenderam? Mas tem bastante lá, viu? Tem live aqui, lá que eu converso com pessoas que subiram aqui sobre alguns temas. Né? Tem bastante lá. Principalmente de profecias. É. Oi, Mamadeus, boa noite. Ô, Thomas, manda pra mim lá, Thomas. Eu vi que tem uma de Daniel. Tem uma de Daniel. Entendo, mas dá tudo certo no final. Ô Luiz, tá lá no meu perfil. É esse mesmo aqui, ó. Bíblia, Bibliocef. Mas alguns tem. Acha difícil encontrar. No meu perfil tá lá. Você clica em cima e vai direcionar. A minha reunião, não. A minha reunião é na quarta-feira, Alane. Aí você clica lá, Luiz, que você consegue assistir lá. Ô, inspetor. O inspetor é uma... Como é que chama, gente, aqui? Uma funçãozinha que tem aqui embaixo, ó. Efeito. Você vai em efeito. Aí tem uma imagem de uma pessoa com só o rosto assim, uma seta para cima assim, inspetor. Não tem um nome aqui, aí você coloca. Não entendi Quero dizer, foi hoje a reunião. Ah, tá. Sua reunião foi hoje? Foi visita? Aí ele fica assim, quadrado. Aí você dá um toque na tela. Ela vai se ajustando, do jeito que você quiser. Ó. Gente, obrigado, tá, pessoal? Um bom descanso aí pra vocês. Qualquer coisa eu ponho lá. Se der na cabeça eu ponho lá. Assim, do jeito sem edição nenhuma. Se não tiver tempo. Tchau, fique com Jeová. Tá bom? Bom descanso. Tchau. Lembrando que se você desejar ver lá a live, vai lá no perfil lá que tem o link lá que vai direcionar você para você se inscrever lá no YouTube. Tchau.